capítulo 7 do livro de João, a partir do verso 14. Verso 14, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Diz assim, capítulo 7, verso 14 do livro de João: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Amém? Amém. As pessoas têm esse drama de qual que é a vontade de Deus? As pessoas ficam perguntando, né? E as pessoas ficam fazendo muitas coisas achando que estão de acordo com a vontade de Deus, ficam inventando, né? Mas Deus não chama a gente para inventar, porque Ele, na sua grandeza, na sua infinita sabedoria, Ele já sabe de tudo. Ele já sabe o que você precisa, o que você necessita, Ele já sabe o que você deve fazer. Então, aqui, o que Jesus veio fazer? Né? Ele veio nos revelar Deus, né? Ele veio nos fazer conhecer a Deus. Se você conhecer a Deus, você vai conhecer qual é a sua vontade. As pessoas ficam arrumando jeitos de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, mas cegamente. A palavra diz, Paulo falando ali em Atenas, né? Ele falando o seguinte: vocês têm sede de Deus, vocês têm zelo de Deus, mas sem entendimento. É isso que acontece. As pessoas falam de Deus, tem zelo, todos querem Deus, todos falam em Deus, não é isso? Todas as religiões falam em Deus, querem Deus, né? Porque já sabem que Deus é o Altíssimo, que Deus vai fazer tudo de acordo com o que Ele quer, né? Então, nós devemos buscar o que? Aqui Jesus falando, corria em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Olha bem, ensinava. Então, é isso que Ele veio fazer. Ele veio ensinar para nós. Ele veio trazer para nós um manual de instrução para a nossa vida. Como nós devemos agir na terra, como nós devemos nos portar. Então, aí a palavra fala para seguir Jesus. Aqui já foi falado hoje que, né, ele chegou para Mateus, né? Ele veio para os necessitados, chama muita atenção, e ele chega para Mateus, falou: segue. Mateus se levanta e segue, né? Mateus era necessitado? Não, ele era coletor, né? Ele era um alto funcionário público, ele era bem remunerado, né? Então parece que à primeira vista, sob os olhos humanos, ele não era necessitado. Mas o que é essa necessidade? É a necessidade que todo homem tem de Deus, né? Você pode ganhar o mundo inteiro, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha bem, quer dizer, pode ter tudo, mas no fim vai resultar em nada. Então, todos nós necessitamos de Deus. E então Jesus veio ensinar. É o papel que nós devemos fazer, né? Muitos aí ficam, né, faz pregações de retórica, usam recursos, usam técnicas. Não, ele nos chama a uma simplicidade, né? Paulo, pregando ali, ele fala o seguinte: eu temo que vocês tenham saído da simplicidade do Evangelho. Então, o Evangelho é simples, o Evangelho é algo acessível e simples, né? Você não precisa forçar nada,
né? A palavra já fala por si mesmo, porque Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Nós estamos falando, a palavra de Deus, Deus está trabalhando com cada coração, com cada ouvinte. Todos que estiverem ao alcance da nossa voz são tocados por Deus, né? Então, ele ensinava. Então os judeus se maravilhavam, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Olha aí, como sabe este letras sem ter estudado? Então, conhecer a Deus não é muito por letras, né? Por letras, é por revelação. A revelação vai levar você ao conhecimento das letras, não resta a menor dúvida. Ele vai dar sabedoria aos simples. A quem dá sabedoria? Dá sabedoria aos simples. Tem necessidade de sabedoria? Peça a Deus, que Deus dá naturalmente, né? Então, essa sabedoria, ela vem do alto. Você pode conhecer muitas letras, mas necessita de Deus, necessita da cooperação de Deus, da ajuda de Deus, para ter a revelação do que é ensinado. E para nós termos a revelação do que está sendo ensinado, nós precisamos ter um coração humilde. O que é um coração humilde? Não as pessoas se enganam, é um negócio de humildade. A palavra fala pretextando humildade, mas não tem nada de humildade. A humildade, né, não é a pessoa ir andar com roupas, né, rotas, né, andar em uma postura que se mostra que a pessoa está mais para baixo, né, de ver se arrumar, anda desleixado, né, sou humilde, ouve tudo que os outros falam, acredita em tudo que os outros falam, que os outros fazem, né, arruma até um chinelinho, né, arrastando, cabeça baixa, né, não é nada disso. Você que se julga humilde, isso aí não tem nada a ver com a humildade diante de Deus. A humildade diante de Deus é o seguinte: crer na palavra, receber a palavra e crer em tudo que está escrito nas Escrituras. Elas não falam, Jesus nem falou, e as Escrituras não podem falhar. Então Jesus já fala, vai se cumprir tudo fielmente, que está escrito. Não vai cair nenhum mar e nenhum tiro da lei, até que tudo se cumpra. Então, através da sua palavra, Deus colocou uma disciplina em toda a humanidade. Agora, só que Ele não vai forçar ninguém. Ele não vai agir com violência, né? Ele não vai subjugar. Deus castiga. Não é bem assim. Não é bem assim. O que acontece é que se você sai da palavra, né, você vai ter uma consequência. Você vai colher o que você plantou. Se você plantar diferente da palavra, a sua colheita vai ser diferente da palavra, que é bênção para todo aquele que crê. Então, nós precisamos ser ensinados. Esse ensino que Jesus vai fazer, Ele trouxe essa palavra, essa sabedoria do céu, do coração de Deus. Por isso que Ele fala: o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Então Ele é um mensageiro, e nós devemos fazer dele essa imitação, né? Nós somos mensageiros de Deus, nós falamos a palavra de Deus, nós não vamos inventar nada. Porque quem somos nós para inventar em cima do que Deus já fez, né? Ele já criou tudo, já preparou tudo, para que a mesa já está preparada. Então a humildade aí é nós nos curvarmos diante do que a palavra diz. Ainda que pareça à primeira vista loucura para nós, né? A loucura de Deus é mais sábia que os homens. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Então a gente lê coisas, né? Ler passagens aqui, são coisas altas, né, que à primeira vista nós não entendemos, mas creia. Se Deus falou, está certo, não está errado. Se você não vai contestar a palavra,
Você vai ficar com a palavra, ainda que a sua mente, o seu coração não conseguiu captar, mas você praticando um esforço, e concordando com Deus, por exemplo, eu concordo com essa palavra, não estou entendendo, mas eu concordo. Glória a Deus. E o Senhor abre o meu entendimento, porque o Senhor escreveu, é para ser lido. Se é para ser lido, é para ser entendido. Então, aí ele abre o entendimento. Ele é um Deus de revelação, Volta a falar, ele revelou a Daniel o sonho que o rei sonhou. Então, ele traz de onde, você nem imagina, porque ele é sobrenatural, ele é todo poderoso. Todas as respostas que você precisar, ele tem. Todas as provisões que você necessitar, ele tem. Só que ele faz algo seguinte: ele não leva a gente em situações de perigo. O perigo, aí ele derramar sobre nós o seu poder de forma grandiosa, se nós não vamos ter maturidade ainda para exercer esse poder. Porque é perigoso o homem se ensoberbecer. Diz um ditado: não se coloca gilete, uma faca na mão de criança, vai se machucar. Então ele vai trabalhar conosco, nos levando à maturidade espiritual, para você saber lidar com o poder, com a unção que Deus quer derramar sobre todos. Não há aí privilegiados. O que há é uma disposição interna de coração, de querer conhecer, de querer seguir e se dispor em servir. Aí sim, então concordamos com Deus na sua palavra, e aí ele vai, a palavra dele, ele derrama os dons com toda prudência. Então as pessoas: eu quero isso, eu quero aquilo, velho, eu quero poder para curar, para fazer isso. Calma, você ainda está meio imaturo. Você já viu pessoas que ganham milhões aí na loteria? A pessoa ganha, vem aquela fortuna na conta dela, mas ela não sabe lidar com dinheiro, ela não sabe lidar com finanças, ela não sabe lidar com riquezas. O que vai acontecer? Aquilo vai servir, ao invés de bênção, vai servir de maldição, vai acabar perdendo, vai ficar às vezes pior do que já estava. Vão arrumar muitos amigos, mas todos os amigos falsos, que só quer um pedaço. Então, Deus, ele quer um amadurecimento nosso, ele quer uma humildade de aceitação da palavra, de confissão da palavra, e de um coração temente. Quer dizer, não adianta eu querer passar na frente. Esse é o coração dele. Por quê? Eu sei das consequências, porque nós estamos lidando com coisas que, afinal de contas, são de vida ou de morte, meu irmão. As pessoas que são salvas, que vêm ao pleno conhecimento da verdade, entregaram sua vida para Deus, que aceitaram Jesus, eles entram para a vida. Mas os que rejeitam, eles estão no caminho de morte, no caminho de condenação. Então, como sabe esses letras sem ter estudado? Quer dizer, se você estudou, você vai ter mais recursos, não resta dúvida, para expor, para explicar. Agora, se você não estudou, nem por isso você não vai deixar de ter a revelação de Deus, nem por isso você vai deixar de conhecer a palavra de Deus, porque você vai receber o ensino de Deus tanto por escrito como por ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra da pregação. É quando os nossos ouvidos espirituais se abrem para que nós tenhamos entendimento, para que recebamos a revelação. E isso só se consegue com uma humildade. Ninguém bate no peito e fala: eu sou tal, eu sou bom. Porque toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, e o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Amém. Então nós estamos em caminho, e para isso devemos o quê?
perquirir qual que é a vontade de Deus. Deus quer que todos sejam salvos, essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? E para a salvação, a questão chama-se vida eterna, e ele já fala no João 17:3, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que nos enviou. Olha bem, eu preciso conhecer a Deus, né? Você precisa conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, né? Não conhecer apenas a história de Jesus, mas conhecer o Jesus da história. Porque muitos falam, morreu, ressuscitou, mas conhecem a Ele, andam com Ele, têm intimidade com Ele, confiam nele, né? Considera o que Ele fala, está considerando, está crendo no que Ele fala, esforça-se para andar conforme a palavra, para cumprir, né? Ele fala, aqueles que me amam, guardam as minhas palavras e as praticam. Aí vem algo sobre as pessoas de acusação. A acusação, ela não vem da parte de Deus, ela vem da parte do diabo. Aí ele quer acusar aos que são de Deus, aos que não são, acusar de pecados, de transgressões, né? Ele é o acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite diante de Deus, né? Mas a palavra fala que eles o venceram o diabo. Como que venceram? Pelo testemunho que deram. Pelo testemunho é a palavra, né? É firme na palavra, confessa a palavra, fala a palavra, né? E pelo sangue de Jesus, né? Quer dizer, Jesus nos comprou com o seu sangue, veio um poder de Deus sobre nós, né? De recebermos um novo nascimento. Tá? Então, pela palavra de Deus, né, pelo poder de Deus, a autoridade de Deus, você vai calar a voz do acusador, porque Jesus calou a voz do acusador. Ele fala assim: nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, isso é poderoso. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Então, se cale a voz do acusador em nome de Jesus, né? Ele mestra bem e trazer o seu passado, né? Coisas erradas, coisas até que se referir a vergonha, ou que você se envergonha da vida que viveu, né? Mas Ele é o teu justificador. Se é Ele quem nos justifica, quem nos condenará? E se o diabo lembrar você do seu passado, lembra ele do futuro dele. E o futuro dele é onde, do lago que arde com fogo e enxofre, né? Nós não vamos para lá em nome de Jesus. Nós estamos agasalhados com Deus, comprados, somos proprietários. A palavra de Deus é que nós somos proprietários de Jesus. Amém. Olha, nós pertencemos a Ele. Nós não pertencemos ao mundo, nós não pertencemos ao diabo, nós pertencemos a Jesus. Como ele fala que nós estamos hipotecados, né? Quando a pessoa vai num banco, pede um empréstimo, o banco exige uma garantia, que é uma hipoteca, né? Então, a hipoteca é sobre um imóvel, de forma que a pessoa pede dinheiro, mas a hipoteca, a garantia fica na mão do banco. Né? E quando ele chega lá, ele paga o banco, né? Ele resgata a hipoteca, ele tira aquele bem daquele gravame de hipoteca, né? Para nós Jesus fez essa comparação, né? Nós estamos hipotecados, quer dizer, mas a dívida foi paga. Jesus fala: eu compro eles são meus, né? E eu os guardo. Ele fala: eu os guardo. Eu oro não somente por esses, mas pelos que ainda hão de vir. Olha que coisa poderosa, né? Então, Jesus vai resgatar. Ele já resgatou, ele já pagou a dívida. Você já foi resgatado, você já foi comprado. A dívida sua já foi paga. O título da dívida que era contra nós foi quitado.
foi pago, né? Pelos nossos méritos, pela nossa habilidade, né? Porque às vezes nos julgamos muitas vezes ser melhor que os outros. Não, absolutamente não. Pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coisa poderosa. Por isso nós podemos nos alegrar em Deus, nos regozijarmos em Deus, né? Aí você passa, às vezes, tem problemas, dificuldades, mas você está ali, mas você está regozijante. Eu tenho lugar, eu tenho alguém tão poderoso que cuida de mim, em que pese todos os levantes, todos os assintes, todas as perseguições, todas as angústias, todas as dificuldades, todas as ameaças. Eu tenho um Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Deus legítimo, que criou todas as coisas, sabe todas as coisas. Ele prepara socorro em ocasião oportuna. Nós sabemos que nós somos livrados do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? Sob as asas de Deus nós estamos seguros, né? Então, Ele nos guarda como a menina dos olhos. Agora, para tudo isso nós devemos ter uma vida de oração, né? Eu falo estar em estado de oração, porque Deus não vai fazer nada se não for resposta em oração. A oração significa, né? A oração te faz um relacionamento de você e Deus, porque você fala com Ele. Aí muitos, como a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, muita gente vai falar: mas quem está te ouvindo? Você está falando sozinho, né? Quer dizer, parece um ato de loucura, né? Para a mente racional do homem. O homem natural não discerne as coisas espirituais, porque eles são loucuras. Agora, se você está orando, Deus está ouvindo, Ele fala que Ele ouve, né? Então eu vou pela palavra de Deus. Eu não vou pelo que os outros falam, não vou pelo que os outros pensam, eu vou pelo que a palavra de Deus diz. Você orou, Deus está ouvindo. Agora, o recurso que nós devemos treinar o nosso espírito é para ficar em oração, em espírito de oração, né? Louvando a Deus, adorando a Deus, bendizendo a Deus, né? E colocando diante dele todas as nossas petições, todas as nossas orações e súplica, com louvor, com alegria, com agradecimento, né? Nós somos gratos a Deus, porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Olha bem, talvez, você está tão distraído com as coisas acontecendo, com o mundo que você vive, o mundo natural, mas Deus já operou um milagre tremendo na sua vida, meu irmão. Ele te garante o resgate em tempo oportuno, Ele te garante vida eterna, Ele te garante proteção, paz e provisão. Então, entenda a provisão de Deus sobre nós vivemos um milagre de Deus, né? Coisas que até as nossas crianças entendem, muitos doutores não são capazes de alcançar o entendimento e vivem estribados no que eles próprios pensam, porque não tem humildade, tem a soberba, né? Não, eu entendo, eu pego, eu interpreto, eu sou tal, e tem muitos que colocam até muitos diplomas na parede, né? A pessoa chega lá e fica até impressionada com tanto papel, né? Mas o coração do servo é diferente, né? Ele é submisso a Deus, né? Ele é humilde diante de Deus, mas diante de qualquer questão, ele se levanta como alguém ousado, que não aceita qualquer coisa. Ele vai aceitar só o que Deus fala, ele vai aceitar só as disposições de Deus. Então isso parece uma arrogância para o mundo, mas para Deus, este é o meu servo, o meu soldado, que é ousado, e ele fala da palavra, ele libera o testemunho,
ele é ousado. Parece isso aos olhos do homem natural, parece isso uma soberba, um orgulho, né? Muitos chegaram para mim, mas você fala com muita certeza, né? Mas por que você fala com muita certeza? É porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Diante do que você pensa, ou o que eu penso, né? Que os outros falam, eu fico com o que Deus fala. A Ele toda a glória. Nele eu tenho a garantia. Nele eu tenho a estabilidade, nele eu encontro descanso, nele eu encontro paz, eu encontro alegria. Ainda que a figueira não floresça, a vide não floresça, a figueira não dê seu fruto, no curral não haja gado, no campo não haja mantimento, no aprisco não haja ovelhas, ainda assim te louvarei. Ainda assim te louvarei. Essa deve ser a disposição do nosso coração. Não uma vida de murmuração, não uma vida de queixumes. Não. Ó Senhor, muito obrigado. E aí vai, em tudo dai graças. Quando você libera a sua gratidão, Deus libera a bênção para você. Não é que ele lá está sabendo, ele já sabe. Ele está na dificuldade lá, mas ele já sabe que eu já preparei para ele o escape, que eu já preparei para ele o melhor que ele precisa, eu já preparei para ele as saídas dos problemas da vida, Viva o milagre de Deus, viva a alegria de Deus, tenha essa alegria no seu coração, em nome de Jesus. Toda murmuração seja apagada, afastada, queimada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua boca seja santa. Obrigado, Senhor, glórias ao teu nome. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor é o Todo-Poderoso. A minha vida está confiada ao Senhor, o Senhor cuida de mim, o Senhor zela por mim. Ó Senhor, muito obrigado, eu creio nas tuas promessas, o Senhor anda comigo, eu ando com o Senhor. Obrigado pelas suas promessas. Meu Deus, você vai viver um milagre de Deus. Vamos viver um milagre de Deus, afirmando, falando, confessando, testemunhando. Quando você confessa Jesus aqui na terra, ele confessa o seu nome diante do Pai que está no céu. Ele fala assim: eu me envergonharei daqueles que se envergonham de mim. Olha, então Jesus, a palavra, o nome de Jesus é um nome perigoso. É um nome perigoso. Ele é um nome que está sobre todo nome. Olha, está sobre todo nome que se possa nomear, não só no presente, como também no futuro, em todas as épocas. Olha bem, então o nome de Jesus, e o nome de Jesus é também a sua palavra. Jesus e a palavra, as Escrituras são um só. Jesus é o Verbo, ele veio trazer a palavra de poder, a palavra do céu, a palavra de milagres, de prodígios, de maravilhas, Então, prosseguindo aqui no que foi aberto, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quando falamos também, não vem de nós, vem dele, tem que vir dele, estamos subjugados a ele. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. É o que acontecia com os crentes de Bereia, Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles verificavam tudo nas Escrituras o que Paulo falava. Aí eles só chegaram a uma conclusão: esse homem é de Deus, porque ele fala da palavra de Deus, ele fala das coisas de Deus, ele fala tudo conforme as Escrituras. Amém. É isso. Isso é testemunhar de Deus, isso é testemunhar de Jesus. Então, você quer fazer a vontade de Deus, não se prenda a tradições. As pessoas: meu pai fazia assim, minha mãe não, nasça de novo. Quer dizer, olhe na palavra de Deus. Eu sou religioso, eu frequento essa e aquela igreja e tal, mas está cabendo a palavra, como você está vivendo, como você está pensando, o que você está fazendo, cabe na palavra? Se couber na palavra,
é de Deus. Se não couber, não é de Deus. Lança fora, em nome de Jesus. Então, quer fazer a vontade de Deus? Conheça da doutrina. Para conhecer da doutrina, nós havemos de ter o quê? Uma disciplina, trazendo o nosso pensamento cativo à obediência de Deus. Quer dizer, eu achava que era daquele jeito, mas eu li nas Escrituras, é diferente. Então, eu lanço fora o que eu achava, e agora eu fico com a palavra de Deus. Tem que fazer uma faxina, né, no nosso interior, uma faxina, né, como a palavra diz, uma vassoura de fogo que varre o que não vem de Deus, o que não é de Deus, né? Mas há muitos enganos, né? Muitos enganos para fazer as pessoas saírem do caminho. E Paulo fala, cuidado, Jesus fala, cuidado para que ninguém nos engane. E Paulo fala o seguinte, que ainda que um anjo desça do céu e vos fale o evangelho que vá além desse, seja ele maldito. Olha bem, um anjo pode descer aqui cheio de poder, né, iluminado, e falar algo, se falar algo que é diferente do livro das Escrituras, para trás de mim, Satanás. É isso. Então, né, uma oração que nós devemos sempre fazer: Senhor, que o meu pensamento venha cativo a teu conhecimento, a tua palavra, a tua vontade, que eu ande nos seus caminhos, ajuda-me. Mas, então, se alguém quer fazer a vontade dele, muita gente fazendo coisas diferentes, que não tem nada a ver de Deus, né? E mais ainda, muita gente fazendo coisas que são totalmente contrárias a Deus, tão totalmente reprováveis por Deus, mas o seu coração enganado o apacenta de cinzas, né? E ele faz coisas que Deus rejeita, de forma que venhamos cativos à obediência de Deus. Quer fazer a vontade de Deus, né? E fique sabendo que Deus não é uma religião, né? O homem criou religiões para se ligar a Deus, né? Mas quando você toma da palavra de Deus, crê na palavra de Deus, absorve a palavra de Deus, se dispõe no seu coração, no seu íntimo, de fazer a vontade de Deus, né? Então Deus vai te revelar a vontade dele, né? Então a religião que Jesus vem trazer não é propriamente uma religião segundo preceitos humanos, mas segundo a palavra de Deus. Porque seguir Jesus é justamente obedecer a sua palavra, né? Então, em nome de Jesus, né, se ela, né, conhecerá a respeito da doutrina, exige disciplina, é tempo investido, mas isso deve nascer, esse desejo, do profundo do seu ser, do mais profundo. É isso que eu quero. Pronto, é isso que eu quero. Então, ele vai fazer os desejos do coração daqueles que amam. Porque você quer fazer a vontade de Deus, porque você ama Deus, né? Então é isso que eu quero. Então nós precisamos desejar. Se nós desejamos, ele vai mover céus e terra para cumprir o desejo do seu coração, porque o seu coração é desejoso de servir a Deus, né? Enquanto muitos querem usar da palavra para servir a si mesmo, ou a grupos, ou isso ou aquilo, né? Estão fora, estão no caminho errado, né? É preciso humildade, é preciso reconhecer a soberania de Deus e ter o cuidado de não se levantar contra Deus, né? De achar que Deus é mentiroso quando Ele diz isso ou aquilo nas Escrituras. Será que isso é verdade? A dúvida, a incredulidade, né? Aí o homem se acha o quê? Mais sábio que Deus, né? Se levantarmos aí para que precisa reescrever a Bíblia, precisa reescrever as Escrituras. Quer dizer, será que Deus não tem tanta sabedoria, né, que já sabia de tudo, onisciente, onipresente, onipotente? Quem é mais sábio que Deus? Acaso quem lhe pode ensinar? Né? A palavra fala disso. Quem foi por acaso o seu conselheiro? Né? Então,
Deixa de querer dar conselho para Deus. Aceite o conselho dele, que é o melhor para você, né? Então fique com Deus, fique com a palavra, com a pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é o mensageiro, ele é o único e suficiente Salvador da humanidade. Não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Quantos ataques sofre Jesus, sofreu Jesus e vem sofrendo? Agora é pelo povo de Deus, os ataques se voltam contra aqueles que são de Deus, meu irmão, né? Por que isso, né? Querendo calar a voz da verdade. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos querem calar a verdade. Já viram aí o que está acontecendo, né? A verdade tem que ser calada, tem que ser mudada, né? E a palavra de Deus fala, né? Mudar a verdade de Deus em mentira. Olha bem, né? Então, pensamento cativo à obediência de Deus. Conhecerá a respeito da doutrina. Por isso que ele fala no Salmo: antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, e você será bem sucedido em tudo quanto você empreender. Oh, glória a Deus, né? Aí você saberá, né? Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Pessoas estão aí falando por si mesmo, conclusões da sua própria cabeça, né? Divorciadas da palavra de Deus. Aí você vai identificar: está falando de Deus, não? Eu falava com o meu irmão, pregando para ele, né? Ele contestava, né? Ele, por orgulho, ele contestava a palavra, né? Refutava a palavra. Aí, uma certa feita, eu fui lá e falei para ele. Ele não contestou mais. Ah, sim, tal. Pô, você concordou? Ah, não, eu descobri algo. O que você descobriu? E pode ser um bêbado, pode ser um mendigo, pode ser uma criança. Se falar de acordo com a palavra de Deus, o que está escrito vem de Deus. Amém. Glória a Deus. Não é propriamente por quem fala, é propriamente o que se fala, o que se ensina, o que se confessa, né? A palavra soberana de Deus. E ele diz aqui: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, né? Por isso que nós não entramos em questões de políticas, de outras coisas, né? De outras coisas, porque não vamos falar de nós mesmos, né? Por nós mesmos, né? Porque nós estamos a serviço do reino de Deus, mas o que procura a sua própria glória, a sua glória, né? Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Meu Deus, reconheça o milagre debaixo do milagre que vocês viram. Deus resgatou nós da casa da servidão com mão forte, tirou-nos do Egito, né, da casa da perdição, né, do charco de lodo, das trevas, quer dizer, da ignorância, e nos transportou para o reino do seu amor, para a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem. Você está iluminado, você que se curvou a Jesus, que considera a palavra de Jesus, que crê, que creu e continua crendo, e nada pode demover essa crença da sua vida, porque muitos servos oraram contra a palavra de Deus, eles trabalham contra Deus, contra Jesus, né? Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ela está viva e caminha triunfante sobre a terra, e ninguém há que possa deter a mão do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Receba essa palavra em amor, em nome de Jesus. Seja consciente da verdade absoluta da palavra de Deus. Viva por ela, ande por ela, em nome de Jesus. E por ela seja curado, seja transformado, seja renovado, em nome de Jesus. A minha oração é que todos os pensamentos, teus pensamentos venham cativos à obediência de Deus e seja bem sucedido em tudo quanto você empreender, em nome de Jesus.